Amigos queridos, é uma alegria enorme estarmos aqui a convite do CEBEM, Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Macapá. Centro Espírita que tivemos a oportunidade, a honra de sermos cofundadores há bastante tempo, já vai mais de década. E é uma alegria estarmos juntos com a dos Anjos, Pedro Ziltomar e tantos outros valorosos companheiros que seguem em frente, levando a tocha acesa, abrindo caminho para a divulgação da doutrina espírita, para a prática do bem, para o aperfeiçoamento de todos quanto militam nesta abençoada casa espírita. O tema que nos sugere a reflexão para este dia é muito apropriado como ferramenta de prática espiritual, que é a prece, a oração, a nossa divina conexão com Deus, a execução do princípio da lei de adoração. Então nós vamos começar com o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec conceitua a prece de maneira magistral. Depois nós passaremos para o capítulo 28, fazendo uma reflexão com Allan Kardec sobre a excelência da prece, o Pai Nosso, prece formulada por Jesus. Mas Kardec estabelece, no capítulo 27, que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, dentro da lei de adoração, pensar em Deus é entrar em comunicação com Ele. E aí vai a primeira dica de Allan Kardec. O caráter geral da prece começa pelo pensamento. E o pensamento, ele é dirigido, melhor dizendo, pela vontade. A vontade de buscarmos a fonte das nossas vidas, de buscarmos o nosso Criador, é a obrigação da criatura para com o Criador. Nós vivemos mergulhados no fluido cósmico universal, vivemos mergulhados em Deus. Essa é uma realidade. Deus jamais se desconecta de todos nós. No entanto, há um dever da criatura para com o Criador, que é Ele buscar também a conexão. Porque no processo de comunicação, há quem queira estabelecer a comunicação e há também o aceite de quem queira responder a ela, integrar-se a ela. Então Deus sempre nos atrai por uma força chamada deutropismo, é a força que atrai a criatura ao seu Criador. No entanto, é da lei divina que nós procuremos estabelecer também a nossa parte na conexão. Então, as reflexões do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, elas são propostas por Allan Kardec com base naquilo que ele aprendeu dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns e também quando formulava o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que esta é uma reflexão dos últimos capítulos do livro, daí a sua importância. Ele faz uma análise frase a frase da oração dominical. E ele começa explicando que de todas as preces, aqui os Espíritos colocam em primeiro lugar em importância, primeiro porque ela procede de Jesus, né? E porque ela pode suprir toda e qualquer outra prece, conforme os pensamentos que se conjuguem. Então ele dá a primeira dica aqui, não é repetir palavras, é colocar a emoção naquilo que você estabelece como comunicação. Então a prece, o Pai Nosso, ela é um modelo de prece.
ela pode ser exercida, repetida? Pode, mas não maquinalmente. Se for repetida, ela tem que ser conjugada a um sentimento. E nós só podemos despertar sentimento quando nós a compreendemos. Esse é o objetivo desse capítulo. Porque Kardec prossegue dizendo, no capítulo 28, que ela é uma obra-prima, um perfeito modelo de concisão. Olha que maravilha! Uma obra-prima, claro, vinda de um espírito completo, de perfeição relativa, que era Jesus. E ele diz que essa completude, ela se manifesta na sublimidade e na simplicidade do Pai Nosso, né? Essa forma singela, diz Kardec, ela resume todos os deveres dos homens para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E ao final ela encerra-se com uma profissão de fé, um ato de adoração, um ato de submissão à vontade divina. Ela formula um pedido também, um pedido das coisas necessárias à vida. Ela contém um princípio de caridade. E ele, nesse parágrafo inicial, nessa introdução à reflexão, ele diz que quem diga a intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então daí a gente já começa a perceber, com as reflexões do mestre Kardec, sobre a sublimidade, a excelência do Pai Nosso. Então vamos a ele. O conceito que nós falamos é que, inicialmente, que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em contato ao ser que se dirige. E aí ele começa assim a prece: Jesus, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí a primeira frase, ela já nos mostra que o conceito, lá no capítulo 27, aqui, já nas reflexões do capítulo 28, ficam evidentes, né? Que é o primeiro item da prece, quando Jesus formula Pai, Pai Nosso, porque à época de Jesus, os judeus sequer pronunciavam o nome de Deus, né? Eles diziam aquele nome que não pode ser dito, porque eles se achavam tão indignos de dizerem. E a tradução etimológica da palavra usada lá pelos israelitas, né, na sua língua mãe, é que quando Jesus se referia ao Pai, ele nem falava Pai, ele quebrava o paradigma e falava Papai, a intimidade. Ele começou logo mudando o paradigma. Eu posso sim falar o nome de Deus, eu posso sim chamá-lo de Pai, porque Ele é o nosso Criador. E aí já mostra duas questões. A primeira é que você está conversando diretamente com Deus. O seu endereçamento da sua prece não é a Jesus, não é um espírito superior, como intermediários, que podemos assim fazê-lo sem dúvida. Porém, você estabelece uma comunicação direta com o Pai. Pai Nosso, você já está o nomeando e dando uma qualidade de paternidade, de amorosidade. Então você endereça e você já o nomeia. E aí quando você, na segunda parte desta frase, né, entoa o santificado seja o seu nome, você está fazendo uma glorificação. Reconhecendo que Ele é Pai, endereçando diretamente a Ele, agora você entra numa faixa de glorificar. Glorificar não é bajular a Deus, ficar falando 1000 epítetos, 1000 elogios. Não. Glorificar Deus é você reconhecer nele o Criador, glorificá-lo, reconhecê-lo, Pai Celestial, não é? Porque nós sabemos que por toda parte
nos deparamos com a providência da sua paternal solicitude. Quando nós nos apropriamos de uma das compreensões dos atributos de Deus, nós sabemos que Ele é onipresente, está em todo lugar, é o amor, é a justiça, é imaterial, é eterno, é imutável. Nós sabemos os atributos de Deus, muito embora não compreendemos ainda a sua intimidade, não é? Então, a própria harmonia do universo, diz Kardec, ainda referindo-se à primeira frase, a própria harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria universal que criou tudo. Se o universo é patenteadamente enorme, infinito, nós vamos já começar a perceber que o seu Criador há de ser maior que a sua obra. Então, o seu nome é de um ser soberanamente grande, sábio. E aí nós nomeamos como Pai que estás no céu, e que o nome dele representa tudo quanto possamos conceber da sua perfeição, da sua eternidade, da sua infinitude e do seu amor incondicional. A segunda frase do Pai Nosso é: venha o teu reino, venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino, segundo a tradução que você escolher. Quando nós nomeamos essa frase, repetimos essa frase, Kardec diz que nós queremos ter algumas percepções. Primeiro, o reino de Deus é o reino da plenitude das suas leis, e as leis divinas são cheias de sabedoria. A lei divina é feita para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós pensamos no reino dos céus, no reino de perfeição, aqui na prece, entretanto, nós pedimos que esse reino venha até nós. Venha até nós no sentido interior, no sentido íntimo, no sentido de nos comportarmos, de pensarmos, de sentirmos em harmonia com a lei de Deus, muito embora vivendo no reino da terra, não é? Se seguíssemos esse fluxo da lei divina, teríamos a felicidade. Então, o cumprimento dessa lei nos leva à felicidade. As misérias deste mundo, diz Kardec, provém da violação das leis, não da vontade divina. A vontade divina é que sejamos felizes. No entanto, as nossas escolhas equivocadas, da nossa liberdade de agir, do nosso livre-arbítrio, nem sempre essas escolhas são acertadas. E quando elas contrariam a lei de Deus, nós somos os únicos responsáveis. E Deus nos deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de quê? A fim de que tenhamos o mérito e as responsabilidades das nossas ações. Então somos livres para agir, responsáveis pelos resultados das nossas ações. O mundo terreno não anda bem porque as escolhas que a maioria, a massa dos seres humanos, são escolhas voltadas ao egoísmo, ao orgulho, ao materialismo. Quando nós conhecermos e cumprirmos as leis de Deus na terra, e a promessa de Jesus, na terra reinará o princípio da lei de amor, da lei divina, né? É uma promessa de Jesus, que no futuro todos nós, amadurecendo como seres espirituais imortais que somos, né, todos nós praticaremos a lei divina. E aí o mundo será melhor. O mundo que nós pedimos a Deus que venha a nós, que venha também para a terra essa felicidade. E depois ele prossegue na terceira frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase
encerra uma submissão. E essa submissão é um atributo do filho, é um dever do filho para com o pai, é um dever do inferior para com o superior. E quão maior não deve ser o dever da criatura para com seu Criador, então? Imagine, se nós temos o dever de obediência hierárquica aos nossos superiores, que dirá com o nosso ser supremo, que a todos criou. Então, essa submissão, ela é um atributo da criatura para com o Criador, né? Essa submissão é justamente a nossa decidida vontade de observar as leis divinas e nos submeter aos seus decretos. Essa submissão é quando nós expressamos concordância, expressamos não queixumes. Aí nós vamos estar concordando e nos submetendo à vontade de Deus. A submissão das leis divinas é uma prova de compreensão. Como nos submeter à lei divina se nós não as compreendemos, não as conhecemos? Mas também é uma prova de confiança na providência sábia. Então, ele diz que se faça a sua vontade na terra como no céu. Quando nós compreendermos essa lei, tanto faz estarmos no mundo espiritual quanto estarmos no mundo terreno, encarnados, né? Nós cumpriremos a lei divina, e a lei divina, ela é expressa para nós, a lei maior do Pai, numa síntese fantástica no Evangelho de Jesus. Tudo que Jesus ensinou é um substrato da lei divina. Por quê? Porque ele era uno com Deus, ele compreendia a vontade divina, ele conhecia todas as leis físicas e as leis morais. É por isso que ele é o co-construtor do nosso planeta. Ele é o responsável, o governador do nosso planeta, porque ele já percorreu o caminho que nós estamos percorrendo, e porque ele percorreu o caminho, ele é mestre, né? E sendo mestre, guia e modelo, nós temos que, ao conhecer o seu Evangelho, nos modelarmos nessa conduta e deixar que Jesus nos guie, aceitar o seu Evangelho como uma filosofia de vida, não um livro a ser colocado debaixo do braço e cultuado aos domingos no nosso templo religioso. Não, é verdadeiramente escrevê-lo no coração, escrevê-lo primeiro na mente, no cérebro, com o conhecimento, depois senti-lo como verdade, escrevê-lo no coração, depois escrevê-lo nas mãos, no sentido da ação, da prática, né? Então, quando nós pedimos isso, é que nós temos confiança que podemos praticar, aprender a lei divina aqui na Terra. E aqui na Terra e depois também no reino dos céus. Esse é o sentido apreendido por Kardec com base na síntese do que os Espíritos ensinaram. E aí Jesus prossegue na quarta frase do Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Veja aí, um pedido não só agora voltado para a vida espiritual. Agora Jesus nos ensina a importância da vida material. E a vida material não pode acontecer sem o alimento material, o pão, a comida. E quando Jesus formula esse pedido de pão, ele também tem uma dinâmica espiritual. Ele pode ser concebido que dai-nos o pão que alimenta o corpo e o pão do alimento da alma, da nossa dimensão espiritual. Nós somos seres bidimensionais. Nós, ora, estamos na matéria, ora, somos espíritos. Sendo que a vida na matéria é transitória e a vida espiritual é a vida definitiva. O espírito se alimenta, o corpo também, para se fortalecer e agir. O espírito se alimenta de conhecimento e se alimenta de amorosidade. São os dois alimentos que engrandecem
e complementam a nossa alma. Já que Deus nos fez simples e ignorantes, para a evolução, nós precisamos, nesse trajeto evolutivo, enquanto no corpo estivermos, alimentarmos o corpo, mas não descuidarmos de alimentar a alma. E quando ele fala, dai-nos o pão de cada dia, está subtendido também um aspecto da lei do trabalho, porque o pão é preciso exercitar a ação do plantar, do lavrar, do adubar, do regar e da colheita. E ainda depois de colher-se o trigo, ainda se prepara a massa, mostrando que Deus dá o pão, mas mais que o pão pronto, Ele nos dá todas as possibilidades e os recursos para que nós possamos trabalhar e com o suor do nosso rosto adquirir o alimento, os meios de prover as nossas necessidades. Há um pedido também intrínseco no pedido do pão nosso de cada dia, que não só consigamos juntar essas riquezas que nos garantirão a nossa alimentação, mas também sabermos adquirirmos a sabedoria da prudência, da previdência e da moderação, que são ações necessárias a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. É preciso ser moderado no gozar, no aproveitar o rendimento do nosso trabalho. É preciso ser prudente para os anos de falta de colheita, de falta de chuva suficiente. É preciso moderação no uso, né? Então, dá-nos o pão que alimenta o corpo, o pão que alimenta a alma. E aí Jesus prossegue agora na quinta frase: perdoa as nossas dívidas, Pai, como perdoamos aos que nos devem. Ou perdoa as nossas ofensas, como os perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aí nós vamos refletir com Kardec, e ele nos ensina que a cada infração às leis divinas é uma espécie de dívida que contraímos. Então o pedido de perdão deve vir não gratuitamente, pelo simples pedir de perdão. É preciso primeiro cair em si, arrepender-se, procurar reparar, expiar a falta e depois reparar as consequências danosas das nossas ações. Porque então o pedido de perdão ele precisa vir com uma promessa de nós a Deus, no sentido de nos esforçarmos e empregarmos maiores esforços em não reincidir na mesma falta e contrair uma nova dívida. O arrependimento sincero, a mudança de atitude, ela pressupõe um aprendizado. Aprendi com o meu erro, agora vou procurar não repeti-lo. E por fim, um pedido também, um pedido de forças para apagarmos das nossas almas todo o ressentimento, todo o ódio, todo o rancor. Nós precisamos pedir forças para que nós consigamos esse tremendo benefício que é o perdão. Normalmente a gente ora a Deus, oh meu Deus, ajuda-me a esquecer, ajuda-me a perdoar. Ou então, mais ainda, mais radicalmente nós dizemos, oh meu Deus, tira do meu coração esse ódio que me corrói. Como se essa função fosse de Deus, tirar o ressentimento do nosso coração. Não é de Deus. Deus sempre nos ajuda nas aquisições da nossa virtude, sempre nos ajuda quando queremos perdoar, embora ainda não conseguindo, mas há um desejo intrínseco no pedido de ajuda divina de que você quer perdoar, ainda não consegue, é por isso que você pede perdão a Deus, e Ele sempre nos ajuda. No entanto, esse passo deve ser dado pela criatura. Essa vitória contra o orgulho e contra o egoísmo, sobretudo contra o orgulho, é uma das maiores vitórias espirituais. É você
conceder o perdão. E você conceder o perdão para algumas faltas muito grandes não é desafio fácil, mas é possível. E sendo possível, e quanto maior o esforço e quanto maior a ofensa, maior o tamanho do mérito, porque perdoar é desapegar-se da mágoa, perdoar é libertar-se. É por isso que quando a gente consegue perdoar alguém, vocês hão de ter ouvido essa frase alguma vez. E aí eu perdoei e parece que saiu um peso das minhas costas. É verdade. O ódio nos prende ao objeto a que odiamos. E o perdão nos liberta. Então o perdão faz bem a quem o exerce, não é a quem o recebe. É a quem o exerce. O perdão é terapêutico. E sabendo disso, sabendo que no estado de não evolução que nós vivemos, de incompletude que vivemos, nas relações sociais, aqui e acolá nós nos ofenderemos. E para dar o contraponto, a solução, Jesus lecionou o perdão. Então, além de lecionar o perdão, ele o executou, né? Ele pregado na cruz, as mãos, com os pés, partes dolorosas do corpo. Ainda assim, ele teve serenidade para praticar e nos ensinar na prática. Olhou para a multidão, olhou para os romanos que o penduraram na cruz e disse: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. E também deixou legado na prece modelo, a prece dominical, o Pai Nosso, deixou para nós essa oportunidade educativa de quando nós quisermos perdoar, mas ainda não tenhamos forças para perdoar, nós nos socorremos da ajuda divina, porém sabendo que o passo deve ser dado em direção ao perdão por nós. E aí prossegue na sexta frase da prece Pai Nosso: não nos deixeis entregues à tentação, mas nos livra do mal. Essa frase é extremamente educativa para nós, porque na recomendação de Jesus, orai e vigiai, não é? Nós, seres frágeis, espiritualmente que ainda sabemos ser, também devemos formular sempre esse pedido a Deus. Deus, dai-me força, né? Força de resistir às sugestões do mal. Força de resistirmos às sugestões e induções dos espíritos inferiores que se aproveitam do nosso pendor vicioso e que nos entretém para nos levarmos às quedas das tentações. A primeira reflexão que temos a partir daí é o que é a tentação para nós, né? Às vezes o que é tentação para nós não é tentação para o outro. A tentação é a nossa fraqueza. Vejam que, por exemplo, a fraqueza da bebida. Para quem não é alcoólatra e olha para uma garrafa de bebida alcoólica, ele olha simplesmente um objeto de vidro com um líquido alcoólico dentro. Mas para quem tem a fraqueza do vício, aquilo é uma tentação, aquilo chama, desperta nele um desejo incontrolável, a que nós chamamos vício, não é? Porém, o vício da bebida é um dos mais fáceis de serem superados. A pessoa que queira parar, ela tem 1001 possibilidades, desde da medicina, dos alcoólicos anônimos, todas as religiões dão apoio para a pessoa parar de beber. Então é muito fácil. Porém, há vícios morais mais difíceis de serem, primeiro, reconhecidos, e depois de reconhecidos, a firme vontade de não reincidir. Há vícios enormes, vícios morais. Por exemplo, o vício da língua solta, de falar mal, né?
Nós temos um amigo que já está na pátria espiritual, ele quando lecionava na nossa casa espírita, ele dizia: falar mal dos outros é muito bom, a gente coça a língua, parece que é gostoso. E depois ele fazia essa provocação lúdica, ele dizia: não é fácil, porque quando a gente procura falar dos outros, a gente fala daquilo que nos incomoda a nós mesmos. Quem não tem esse defeito não há de percebê-los e maldizê-los no próximo. Então, há outros vícios morais, como o vício de falar mal, tão danoso e tão difícil se a pessoa não reconhece que ela tem aquele defeito. Porque quem fala mal dos outros, não, eu só falo a verdade, eu só falo aquilo que é útil. E não é exaltar as inferioridades ali, não traz utilidade a ninguém, ok? Então, as tentações são o reflexo, né, de nós mesmos, as nossas fragilidades morais. Poucas pessoas no mundo não têm essas fragilidades, ok? Então é um pedido de socorro divino. Ajuda-nos, Deus, ajuda nas nossas fraquezas e nos dá boas inspirações. Dá-nos o auxílio, seja daquilo que você acredita, da sua religião. Dá-me auxílio dos anjos, dá-me auxílio dos céus, dá-me auxílio de Jesus, dá-me auxílio, é um pedido de socorro divino. E aí, com esse pedido, nós atraímos para o nosso campo mental o auxílio dos nossos anjos guardiões. Mudamos de sintonia mental da tentação do mal para o fortalecimento espiritual, a fim de não reincidirmos nos mesmos erros. E depois de pedir essa força, vem a última frase da prece Pai Nosso, que é o assim seja. Depois de você relacionar todos os louvores, todos os pedidos, todos os agradecimentos que a prece encerra, como uma prece completa que é o Pai Nosso, embora sintética, você depois concorda com tudo que você formulou. Por isso que no final você diz assim seja, ou amém, não é? É como se você dissesse: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem. Porém, nos curvando perante a tua infinita sabedoria. É como se eu dissesse assim: que se faça a tua vontade e não a nossa. É importante, porque quando você pede, porém você tem a maturidade de compreender que aquilo que você pede será respondido pelos céus em um determinado tempo, dentro da lei de justiça. Se você tem merecimento, se é útil, nós não sabemos, mas Deus sabe. E aí quando você diz: Pai, eu estou precisando disso, mas se a tua sabedoria decidir que eu não deva ter, eu me curvo à tua vontade, porque tu sabe, tu és onipresente, onisciente, tu sabes o que é melhor. E aí nós vamos estar expressando um dos atos de fé mais profundo, porque a gente pensa que crer em Deus é simplesmente um ato intelectual de acreditar, né, num ser causal. Não é só assim. Uma fé profunda, vigorosa, ela nasce da compreensão, da convicção, e ela produz um dos substratos mais importantes da fé, que é a confiança. Quando nós nos entregamos a confiança em Deus, nós acalmamos o nosso coração, porque nós sabemos que Ele tem as respostas, as soluções mais propícias ao nosso engrandecimento. Então, amigos queridos, depois dessa reflexão com Allan Kardec, nós vamos vendo a utilidade da prece, a perfeição da prece Pai Nosso, e da nossa necessidade nestes dias desafiadores de orarmos.
O mundo está em uma atitude mental altamente negativa, pairando nos corações e nas mentes o medo, as incertezas. Isso faz com que a aura do nosso planeta esteja momentaneamente mais escura, mais escurecida, e propiciando a quem se deixa entregar a esses pensamentos, a esses sentimentos de medo, de pânico, de pavor, de incerteza, de dúvidas, fazendo com que o ser entre em sintonia com a massa de pensamentos de uma grande parte da humanidade, que vê na televisão as notícias trágicas e se compraz nelas, e acaba abraçando-as, e acaba perturbando-se, entrando nessa sintonia pandêmica de medo. Daí porque a prece, nestes dias, nunca foi tão necessária, tão oportuna, para que mudemos de atitude mental, para que saiamos desse padrão vibratório inferior, para que alimentamos a nossa alma com um pão espiritual da vida, que nos consola, que nos fortalece, que nos dá aquilo que necessitamos. O planeta precisa passar por esse abalo, porém é decisão minha me abalar com a humanidade ou me isentar, orar, vigiar as nascentes dos nossos pensamentos, com a vontade firme e a confiança na fé em Deus, aurindo assim a serenidade, a confiança, a força moral para passarmos por esses momentos de uma maneira mais equilibrada, mais serena e, sobretudo, conseguindo aprender lições para atitudes novas, para novos horizontes de compreensão e de vivência na prática do bem. Amigos queridos, muita paz. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.